eu achava: "Não, Deus, eu tenho capacidade de fazer", as coisas que eu achava que eu tenho capacidade de fazer, Deus não me escolhia. Mas as coisas que eu achava porque quando a gente acha que a gente tem capacidade de fazer, a gente nos garante. E Deus não quer que nós entramos na obra dele, fazer as coisas dele, nos garantindo, porque senão o poder de Deus não vai operar. Vai operar o poder do eu. E Deus, ele nos chama para fazer algo, ou para passar por situações que ele vai se manifestar. E aí eu comecei a meditar muito nessa coisa, né? Se Deus te chamou para fazer algo, é você. Não deixe o diabo colocar pensamentos no teu coração que você não é capaz. Você é capaz de fazer tudo quanto aquilo Deus mandar você fazer. Se Deus mandou, você é capaz. Se Deus te colocou numa situação, você é capaz de sair dessa situação ilesa e honrado e honrada. Deus não vai colocar você e eu numa situação para deixar a gente sair envergonhado e nem confundido. Muitas pessoas querem que você saia envergonhada e confundida das situações, mas Deus não. Deus, ele te garante. E olha só, essa palavra começou a ministrar no meu coração sem ler a palavra. Eu orando, Deus começou a ministrar com essa palavra no meu coração. Entenda o que Deus está falando aqui para mim e para você hoje. Essa mulher aqui, do 2 Reis 4, a Bíblia fala, ela era casada, o marido dela morreu e ela tinha filhos, tinha 2 filhos. E diz a história que naquela época, assim, as mulheres não era que nem hoje que as mulheres trabalham, vão lá e vão à luta e pagam suas contas. As mulheres dependiam inteiramente de um casamento, elas dependiam de um marido, porque senão elas não conseguiam sobreviver. E aí essa mulher se vê desesperada. Veja bem, quem é o meu suporte? Da onde vem meu recurso financeiro? Da onde vem a minha provisão? Da onde vem a minha segurança? Do meu marido. Só que o meu marido morreu e eu tô aqui, mulher com 2 crianças. Então, olha o desespero. Quantas vezes a gente está numa situação que a gente olha para a nossa situação e fala assim: "Gente, eu aqui, ó, com essa situação, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como agir nessa situação se Deus não entrar". Mas aí que tá o segredo, porque nós desvalorizamos o poder de Deus entrar na nossa vida e resolver, gente. Nós subestimamos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, porque aí a gente começa a entrar numa preocupação descabível, porque começa a se preocupar tanto, sabendo que tem um Deus, que é um Deus impossível, que é um Deus que pode fazer qualquer coisa para mim e para você. Aí, essa mulher, só que assim, no desespero, o que ela faz? O que que nós fazemos no desespero? A gente vai buscar Deus. Então, qualquer pessoa numa situação que ela vê que humanamente não consegue ser resolvida, ela clama a Deus. Umas para murmurar contra Deus. "Ai, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ai, se tem Deus, por que que isso está acontecendo comigo?" Quantas pessoas que não acreditam em Deus começam a entrar em murmuração, ao invés de falar: "Deus, se o Senhor existe, o Senhor pode se manifestar agora?" Muitas pessoas vêm para Jesus, que não conhecem nada de Deus, quando elas entram em situações assim, elas perguntam: "Deus, se realmente o Senhor existe, o Senhor pode se manifestar e me ajudar?" Elas vão com humildade: "Olha, eu não creio, nunca acreditei, nunca vi o Senhor, ouço falar, mas não tenho isso no meu coração, mas se o Senhor existe, tem como se manifestar?" Agora tem aquele tipo de pessoa, as orgulhosas, que falam assim: "Ah, que Deus que nada, olha a minha situação, olha quanta gente morrendo no mundo, como que Deus permite?" E começa a murmurar contra Deus. Então, dependendo do seu posicionamento, você vai receber aquilo que você está lançando por palavras pela tua boca. Então essas pessoas acabam recebendo aquilo que elas lançam por palavra. Aí, essa mulher, como eu e você, que crê em Jesus, numa situação difícil, o que a gente faz? A gente corre para Deus. Ela correu o profeta, porque o profeta era quem ela conseguiria alcançar a Deus, chegar até a Deus. E quando ela chega no profeta, ela pega e fala: "Profeta, olha, a minha situação é a seguinte, desesperada. Olha, o meu marido morreu, eu tenho dívida, eu tenho conta para pagar. Ele morreu, a gente tem que sobreviver. A gente tem que continuar pagando as coisas. E eles vão vir pegar meus filhos. E eu vou ficar numa situação pior ainda. Porque aí eu não tenho nem como esperar esses meninos crescerem para eles me sustentarem. Porque eles vão levar. E eu vou perecer." Então, basicamente, esse é o cenário que essa mulher tinha na frente dela. Além dela perecer, e obviamente que ela, como mãe, não estava pensando que ela ia perecer porque os filhos iam ser levados. Ela estava pensando, estava no desespero de perder os filhos. Imagina a situação. Aí, o profeta pergunta: "O que você tem em casa?" Ela: "Eu não tenho nada." Gente, a gente sempre tem alguma coisa. Se Deus falou que você tem, você tem. "Ai, mas eu não estudei. Ai, mas eu não sei o quê. Ai, mas eu não vim dessa família." Você tem algo dentro de você para oferecer. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, esse momento na sua vida, para esse chamado, para fazer isso que Deus está mandando, você tem a capacidade de fazer. Não deixa o inimigo te enganar falando que você não tem capacidade, porque você tem. Porque Deus, e ainda que você não tenha capacidade, Deus te dá. Porque quando Deus escolhe, ele garante.
Deus não escolhe, me escolhe, escolhe você para vamos ver se ela consegue. Não, quando Deus escolhe, é porque ela vai conseguir, é porque ele vai conseguir. Não é vamos ver, vamos fazer um teste. Não, não, Deus sabe que você vai conseguir. Você só não vai conseguir se você rejeitar aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí você não consegue, porque aí você não vai fazer. É aquela coisa, se você desiste no meio do caminho, você não alcança. Aqueles que não desistem alcançam. E aí, o que que você tem? Eu não tenho nada. Você tem sim. Você tem ela já tinha fé em Deus. Que numa dessas, lembra que eu falei no começo? Tem gente que já ia murmurar. "Nossa, meu marido serviu a Deus a vida inteira. A gente está servindo a Deus, meu marido faz trabalho na casa do Senhor. Agora Deus tira meu marido aqui, me deixa com as crianças, vão vir cobrar". Ela poderia murmurar. "Que Deus que é esse que me tira meu marido nessa situação?". Não, não, não. Ela se posicionou. "Não, eu conheço o Deus do meu marido. Eu vou falar para o profeta que ele vai dar um jeito. Algum milagre ele vai fazer, que eu não tenho como fazer". E o profeta fala assim: "O que você tem em casa?". Não subestima, ela se subestimou. Mas aí ela disse: "Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite". Então, daquele pouco, Deus fez o impossível. Olha, de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão que se calcula que era falou que é 5.000 pessoas, mas os 5.000 eram só os homens, fora as crianças e as mulheres. Então, vamos jogar aí uns 20.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus não fez só esse milagre uma única vez, ele fez mais de uma vez esse milagre. Jesus fez sair da boca de um peixe uma moeda para pagar imposto. Jesus, ele sobreviveu no ministério na terra sem trabalhar por dinheiro, sobreviveu com 12 discípulos andando para cima e para baixo pregando o evangelho.